Olá, meus queridos irmãos, graça e paz a todos. Irmãos, os irmãos já se encontraram naquela situação onde a gente estava dirigindo e aí a gente vê um acidente logo à frente e aí a gente pensa assim, nossa, graças a Deus que eu me atrasei um pouquinho, porque podia ter acontecido comigo. Irmãos, sabia que existe um relato, existe uma explicação por trás disso e ela está na Bíblia? Olha só. Salmos, capítulo 34, versículo 7. Vem dizendo assim: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, aqui é um salmos escrito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Irmãos, se a gente for olhar para a vida de Davi, quantas vezes Deus não protegeu ele? Naquela época de guerras ainda, nossa, tantas coisas aconteceram e a gente vê a mão de Deus sobre o seu servo fiel. E, irmãos, acontece a mesma coisa conosco. Quando nós estamos firmes em Deus, Deus também não perde nenhuma oportunidade de nos protegermos. Quantas situações, quantas vezes parece que a gente vê a mão de Deus agindo por nós. É claro, existem algumas vezes que a gente nem percebe. E realmente, existem algumas vezes que Deus permite que algumas coisas aconteçam porque houve uma falta em nós. Mas, quando nós estamos em comunhão com Ele, nós conseguimos ver tantos livramentos, irmãos. Eu queria comentar uma experiência com os irmãos que eu estava viajando com meu irmão de moto esses dias e eu me lembro de estar dirigindo ali e pensar assim, olha, vou dar uma aceleradinha aqui, 110, 115, para que eu possa chegar mais rápido em casa. E aí eu lembro que a gente foi andando nessa tocada, foi caminhando e aí estava tudo correndo certo. Aí a gente chegou no posto e atrasou uns 15 minutos a nossa viagem. E aí eu lembro de ficar pensando assim, poxa, Senhor, o Senhor sabe que eu queria chegar um pouquinho mais cedo e agora olha quanto tempo eu vou ter que ficar esperando o posto. E aí eu me lembro de pensar assim, não, mas graças a Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se eu estou aqui é por um motivo. Talvez para conversar com o frentista, talvez porque Deus me livraria um pouco mais na frente. Nós não sabemos. Temos apenas que confiar e acreditar que se nós estivermos ligados com Deus, Ele vai nos proteger. Queria comentar uma experiência com os irmãos também, na pena inspirada, no livro Evangelismo ou Mensagens Escolhidas, vem dizendo também de uma irmã, que ela orou, ela ia viajar, e ela orou a Deus e pediu a Deus que Deus protegesse a casa dela, que Deus enviasse anjos para guardar a casa dela. E ela fez essa oração e mesmo assim pediu que uma pessoa fosse até lá e visitasse a casa dela, né? Vesse se não tem ninguém tentando entrar, cuidasse da casa dela. E aí depois ela ficou sabendo, quando essa pessoa que foi lá cuidar da casa dela, voltou, conversou com ela e disse, olha, eu estava no caminho, estava indo para lá, e quando eu cheguei lá, eu vi uma luz. Eu vi o anjo de Deus sobre a sua casa. Eu tive certeza que a sua casa estava sendo protegida. E aí veio a resposta da oração dessa irmã, que ela tinha orado e pedido para Deus proteger a casa dela, e Deus mostrou para ela que Deus estava guardando a casa dela. E nós, irmãos, se nós pedirmos, Deus também vai nos mostrar. Devemos crer e confiar em Deus. Se nós estivermos com Ele, Deus, repito aos irmãos, Ele não vai perder nenhuma oportunidade de nos proteger. Igual aconteceu comigo, que eu cheguei no posto e eu tive que esperar aquele tempo, mesmo que eu procurasse outro posto, chegaria lá e teria uma fila de carros. Ou às vezes no pedágio, por exemplo, a hora que eu chegasse no pedágio, teria uma fila de carro, eu também não conseguiria chegar tão rápido ao meu destino. Mesmo que eu colocasse o sem parar, Deus faria de alguma forma para que Ele pudesse me proteger de algo que me faria mal lá no futuro. Então, irmãos, que todos nós possamos estar unidos em Cristo. E sabermos, irmãos, que quando acontecem algumas coisas na nossa vida que às vezes atrasam um pouco o nosso tempo, que nós possamos nos lembrar desse texto. Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nos livra de quê? De tudo aquilo que nos faz mal. Então que possamos estar de mãos dadas com Deus. Amém? Esse era o meu desejo e oração a cada um dos irmãos. Amém.